Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. Você sabe que todo mês nós estamos fazendo almoço, mas esse mês o almoço vai ser no dia do seminário, tá bom? Então, nós vamos servir um almoço aqui para quem vai participar do seminário. E se você quiser participar, ou se você quiser comprar, você vai poder também adquirir e pegar a sua quentinha aqui, uma vez que, ou então vir almoçar com a gente aqui, tá bom? E nós, assim como nós fazemos sempre, vamos precisar também de doações. Esse almoço nós vamos fazer estrogonofe de frango. Então no final você procure lá a irmã Renata, a irmã Irani, e ver quantos quilos de frango aí, sei lá, peito de frango, o que vai ser feito para essa doação. Nós vamos orar também agradecendo a Deus pelas algumas irmãs que fizeram aniversário, né? Essa semana, a irmã Tânia, nós já oramos, mas vamos orar novamente, fez aniversário no dia 11, a irmã Luzia no dia 12, a irmã Renata no dia 13, meu Deus, né? É muita gente em agosto, né? Queria chamar, tem a irmã Irani, né? Fez também no dia 3, vem cá todo mundo aqui, nós vamos orar, entendeu? O Jadson também, né? Meu Deus, o que houve com Deus nesse dia de agosto, hein, irmão? Cadê as irmãs? Vem cá, irmã, vamos orar. Ah, tá longe. Dá tempo dele engordar o... estou falando? Vamos agradecer a Deus por essas vidas, irmãs. Juntar as idades aqui deve dar a idade de Matusalém, irmão. Vem cá, Valéria, agradecer a Deus pela vida das nossas irmãs aqui. Estenda suas mãos para cá, irmão. Vamos abençoar, agradecer a Deus pela vida das irmãs, amém? Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, ó Pai, neste dia, Senhor. Agradecemos, ó Pai, a tua fidelidade sobre a vida das tuas filhas, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor, pelo aquilo que tu tens derramado, ó Pai. Senhor, toma agora cada vida aqui nas tuas mãos, ó Pai, vai abençoando, ó Pai, de maneira agradável diante do Senhor. Pai, tu é aquele que sonda, aquele que busca, aquele que conhece o coração das tuas filhas, ó Pai. O Senhor sabe o que as tuas filhas necessitam e não aquilo que elas te pedem, mas o Senhor derrama sobre a vida dela aquilo que o Senhor sabe que elas necessitam, aquilo que vai trazer, ó Pai, conhecimento, aquilo que vai trazer glória para o teu louvor, Senhor. Por isso, ó Pai, nesta noite nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome e colocamos diante do Senhor a vida da irmã Tânia, a vida da irmã Renata, a vida da irmã Luzia, a vida da irmã Irani, Senhor, e a vida dos outros, ó Pai, que não se encontram aqui presente, mas que nesse mês também estarão comemorando, ó Pai, e vendo a tua vitória, Senhor, diante do Senhor. Pai, continua guardando, continua usando as tuas filhas como instrumento do Senhor, como bênção, Pai, do Senhor na tua casa. Esteja visitando, ó Pai, o coração de cada uma e derramando sobre as tuas filhas, ó Pai, as tuas bênçãos. Assim nós te louvamos e agradecemos pela vida de cada uma irmã aqui presente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos apenas. Daniel, capítulo 3. Vê se tem alguém aí procurando e precisando de ajuda, ajude aí para que todos possam. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora,
o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem e a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar-se e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vá comigo lá no versículo de número 16. Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos a quando ouvides ao som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Versículo de número 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Presta atenção nisso, irmão. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Pois bem, querido, um amigo meu estava passando um momento em que ele estava se preparando para uma cirurgia muito complexa. Ele estava, meus queridos, muito abatido. Ali, meus queridos, por mais que as pessoas fossem e contassem algumas historinhas engraçadas e tentassem distraí-lo, era nítido no seu semblante a sua preocupação. E ele então, meus queridos, me disse que que ficou ali, a sua esposa foi e ele ficou pensando naquela palavra: tudo vai dar certo. E ele diz, meus queridos, que ele novamente orou e disse: Senhor, eu sei que tudo vai dar certo. E ele diz que quando ele disse essas palavras, ele foi tomado de uma paz interior, de uma sensação, querido, de tranquilidade muito grande.
E ele disse: Altair, eu pude depois completar a frase e dizer: mas mesmo que não dê, vai estar tudo certo. Mesmo que não dê certo, eu continuo dizendo, Senhor, que está tudo certo. Sabe qual é o nosso problema, querido? O grande problema de muitos de nós, meus queridos, é de que grande parte da nossa fé depende daquilo que nós conseguimos de Deus. O grande coisa que nós precisamos entender é de que a nossa fé, meus queridos, muitas vezes, e não poucas vezes, ela é motivada, ela é incentivada por aquilo que nós recebemos de Deus. Se Deus nos dá, meus queridos, nós estamos felizes. Se tudo dá certo, nós estamos eufóricos. Mas se tudo dá errado, se a resposta de Deus não vem, nós ficamos abatidos. E nós precisamos, meus amados irmãos, aprender a servir a Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Ele nos dá. Nós precisamos aprender, meus amados irmãos, a sermos servos fiéis ao Senhor, mesmo, meus amados irmãos, quando a figueira, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que nos currais não haja vaca, mesmo, meus amados irmãos, que eu esteja trabalhando ou esteja desempregado, mesmo que eu esteja com dinheiro no bolso ou não, eu preciso continuar, meu amado irmão, sendo fiel a Deus até o fim. Não podemos, meus amados irmãos, ficar colocando a fidelidade de Deus em xeque. Não podemos e não temos o direito, meus queridos, de duvidar que mesmo quando nós pensamos que não está dando certo, não temos o direito de pensar naquele momento que Deus se esqueceu de nós. Não temos o direito de pensar como os amigos de Jó pensaram, de que aquele sofrimento de Jó era fruto de pecado, era porque Jó não era tão justo assim. Não temos o direito, meus queridos, assim como José nos ensinou, de mesmo quando nós estamos na prisão, de pensarmos, meus amados irmãos, de que Deus virou as costas para nós. Porque mesmo quando estava na prisão, Deus era Deus para José. Mesmo, meus amados irmãos, quando ele foi vítima de uma acusação mentirosa da mulher de Potifar, ele não levantou a sua voz para Deus e disse: como é que é, Senhor? O que falta acontecer comigo? Já fui vendido pelos meus irmãos, já passei pelo cárcere, já aconteceu tanta coisa comigo, cadê o Senhor? Não, meu amado irmão, José sabia, meus queridos, que houvesse o que houvesse, Deus era Deus. Ainda que tudo estivesse tumultuado aqui, tudo estava no controle de Deus lá em cima. E nós precisamos, meus amados irmãos, entender isso, porque às vezes nós questionamos até mesmo a fidelidade de Deus. Às vezes, meus queridos, não são os ímpios que nos acusam. Às vezes não são os ímpios que perguntam para nós: onde está o teu Deus? Somos nós mesmos que perguntamos para nós mesmos: cadê Deus? Cadê o Deus que eu sirvo? Diz-nos a história, meus queridos, de que esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mais um chamado Daniel, eles foram levados, meus queridos, para a terra da Babilônia. Diz a palavra que desde o primeiro dia aqueles homens são colocados à prova. Porque diz a palavra do Senhor que ao chegar naquele lugar, eles tiveram que passar durante alguns dias se banhando, se preparando, meus amados irmãos, para receber a instrução. Porque o capítulo 1 de Daniel diz que eles deveriam ser ensinados na cultura, eles deveriam ser ensinados, meus queridos, em várias artes dos babilônicos. E diz a palavra do Senhor que eles então são apresentados a um banquete. E naquele banquete, meus queridos, eles ficam sabendo de que todas as comidas oferecidas naquele banquete antes passavam por uma consagração de um sacerdote que consagrava aquela comida aos deuses pagãos da Babilônia. Diz a palavra do Senhor que Daniel, então, mas esses 3 jovens vão até ao cozinheiro-chefe e diz para ele: olha, nós não vamos comungar dessas coisas aí. Faz o seguinte, enquanto eles estiverem comendo tudo isso, nós vamos comer legumes. Por que legumes, meus queridos? Porque eles consagravam as carnes e não toda a comida. As carnes eram consagradas, os legumes não.
porque eles acreditavam de que os deuses gostavam de carne, os deuses gostavam de comer carne, e então eles não consagravam os legumes. E diz a palavra do Senhor que assim o fez. E diz a palavra do Senhor que, passado alguns dias, o aspecto de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eram melhores do que aqueles homens que resolveram participar daquele banquete. Agora, meus queridos, eles estão diante de uma outra situação. Diz a palavra do Senhor que novamente por causa de inveja, novamente, meus queridos, por causa de intriga, diz a palavra do Senhor que agora o rei manda fazer uma estátua. Diz a palavra do Senhor, meus queridos, que é uma estátua gigantesca. Diz a palavra do Senhor que era uma estátua de ouro. E diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, que nós não sabemos que imagem era essa, não sabemos se era do próprio rei Nabucodonosor, ou se era de uma deusa qualquer que ele servia, mas era uma imagem. E diz a palavra do Senhor que então havia um decreto, que toda vez que ouvisse o som dos pífaros, celebrando aquela imagem, todas as pessoas tinham que se dobrar. Olha só, querido, não era falar, não era, meus amados irmãos, orar, não era, meus amados irmãos, beijar o pé daquela imagem, era simplesmente, meus amados irmãos, se prostrar e adorar e fazer, meus amados irmãos, uma veneração àquela imagem, uma coisa simples para muitos de nós. Mas diz a palavra do Senhor que estes homens eram fiéis a Deus. Diz a palavra do Senhor que eles se recusam, ainda que fosse simplesmente dar um adeuzinho para aquela imagem. Diz a palavra do Senhor que eles se recusam, ainda que fazer um gesto de positivo para aquela imagem. Sabe por quê? Porque eles amavam a Deus sobre todas as coisas, e eles não estavam dispostos, meus queridos, a adorar imagem nenhuma, e eles estavam dispostos a pagar qualquer preço para demonstrar para Deus de que Deus havia escolhido os homens certos para uma obra que ele tinha para realizar. O que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não está nessa época aqui, não está nesse episódio aqui, porque diz a palavra que ele era governador de 70 províncias, e certamente ele estava visitando alguma delas, porque senão a palavra do Senhor teria falado, não de 3, mas de 4 homens que foram lançados na fornalha. Mas, meu querido, presta atenção nisso. Esses homens, meus queridos, se recusaram a fazer o mínimo por um Deus pagão. Esses homens se recusaram, meus amados irmãos, a fazer uma coisa boba, que era simplesmente se curvar, que era simplesmente se prostrar, que era simplesmente, meus amados irmãos, fazer um gesto como esse, não precisava falar nada. Mas eles disseram, nós não vamos nos acovardar, nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do único Deus existente. Isso é uma imagem. Nós não vamos nos curvar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os dias, meus amados irmãos, algumas imagens pedem a nossa devoção. Deixa-me dizer uma coisa para você, querido. Tem algumas coisas, meus queridos, que não são de ouro, meus queridos, que não são nem de pedra, mas que pedem a nossa adoração. Pedem, meus amados irmãos, que nós deixemos o nosso Deus por algum momento e nos prostremos e o adoremos e o servimos por algumas horas. E quantos, meus amados irmãos, que não estão, meus queridos, entendendo isso? Quantas pessoas, meus amados irmãos, que não se prostram, meus amados irmãos, diante de uma imagem, escultura, mas esquecem que o seu trabalho tem sido o seu Deus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, que não têm uma imagem de Nabucodonosor para se prostrar, para que possa roubar-lhe um pouco o tempo com Deus, mas se prostram, meus amados irmãos, estão correndo atrás do vil metal, do dinheiro, e fazem, meus amados irmãos, do dinheiro o seu Deus, e pegam o resto de tempo que tem e dão para Deus, porque o melhor de suas vidas deram para Mamon. Quantas pessoas, meus amados irmãos, que ainda que digam e tentam nos convencer que não, se pedíssemos a ela, meus queridos, a essas pessoas, para desligar o Deus chamado televisão por 30 dias, não seríamos ouvidos, seríamos chamados de legalistas, seríamos chamados de santarrões. Não, meu amado irmão, porque eu entendo, meus queridos, que nos últimos
últimos dias, Deus tem sido trocado pela televisão, Deus tem sido trocado pela diversão, Deus tem sido trocado pelas amizades, Deus tem sido trocado pela internet, Deus tem sido trocado por uma série de coisas. Há quantos que diriam: pastor, se eu tivesse nesse tempo aqui, eu estaria junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, meu irmão, porque hoje não tenho Nabucodonosor para poder te colocar na cova dos leões ou na fornalha ardente. E mesmo assim, querido, você não tem sido fiel a Deus. A tua fidelidade a Deus tem ficado no zero. Precisamos, meus amados irmãos, pensar nisso. Porque esquecemos, meus amados irmãos, de contextualizar a palavra do Senhor. Imaginamos, meus amados irmãos, que idólatras são os católicos. Imaginamos que são eles, porque adoram uma imagem, uma escultura, mas esquecemos que há muitos aqui nessa noite que têm os seus pequenos deuses. E têm se prostrado diante deles. E o têm adorado. E o têm venerado. Mas diz a palavra do Senhor que esses 3 homens vão dizer: não. Sadraque, Mesaque e Abednego, meus queridos, são aquelas pessoas que eu queria ter como membro da minha igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego são aqueles crentes preciosos. Sadraque, Mesaque e Abednego, meus amados irmãos, são aquelas pessoas que seriam bons genros. Certamente foram bons filhos. Querido, esses 3 jovens, eles sabiam quem era o Deus verdadeiro. E eles não se prostram ao mínimo, meus queridos, ao mínimo que pudessem, meus queridos, que viessem a violar o amor deles para com Deus. Porque qualquer um, ou muitos que aqui estão, se chegasse e dissesse: olha, você só tem que abaixar a cabeça, só isso, mais nada, é só isso, curvar a cabeça, beleza. Senhor, eu estou curvando a cabeça, mas eu estou orando ao Senhor. Mas qualquer outra pessoa que visse você de cabeça curvada, junto com outras pessoas de cabeça curvada, certamente falariam: está adorando a imagem de Nabucodonosor. E aqueles homens se recusaram a isso, irmãos. E diz a palavra do Senhor que os sátrapas, os magistrados, os reis, olha o número de pessoas, querido, olha o número de pessoas que esses camaradas, que esses nossos irmãos vão tirar do sério. Diz a palavra do Senhor que os magistrados, os sátrapas, os presidentes, os príncipes, os conselheiros, toda aquela corja, meus queridos, corre para Nabucodonosor e diz: Nabuco, rei, o senhor não fez um decreto aí que diz que aquele que ouvir o som do pífaro, da harpa, da cítara, de todos os instrumentos, o senhor não disse que as pessoas tinham que se prostrar? Ele disse. Olha, mas tem 3 camaradas, olha só, irmão. Segundo os historiadores, a população da Babilônia e daquela cidade aonde estava, era de aproximadamente, meus amados irmãos, 5 milhões de pessoas. Agora diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, que eles não dizem assim: tem um grupo, olha, tem aí aproximadamente 1000 pessoas que não estão se curvando. Não, eles dizem: tem 3. Todo mundo se curva, mas tem 3 que não se curva. Tem 3, no meio de 5 milhões de pessoas, tem 3 camaradas aí que não estão se curvando diante da imagem que o Senhor mandou fazer. Diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor manda chamá-los. Aqueles homens, meus amados irmãos, eles não aparecem lá como os bandidos que você vê aí no balanço geral, não é? Cabeça baixa e tentando esconder o rosto. Não, eles vão de cabeça erguida, porque eles sabem, meus amados irmãos, que Nabucodonosor é o rei de um reino terreno,
mas eles sabem, meus queridos, que eles são senhor de um rei de todos os reinos. E eles então olham nos olhos de Nabucodonosor, e Nabucodonosor vai perguntando: vem cá, é verdade que quando vocês ouvem o som do cito, de todos os instrumentos, e vocês não se curvam? Ele diz: é verdade. E diz a palavra que o Senhor, que o rei vai fazer um trato com eles. Vão fazer o seguinte: eu vou mandar tocar agora. Vocês fazem o seguinte, vocês se prostram agora, só agora. Olha só, está aí na palavra do Senhor, eu vou mandar tocar agora, e vocês se prostram. E diz a palavra do Senhor que eles falaram: não, rei, nós não vamos nos prostrar. E diz a palavra do Senhor, meus queridos, que o rei então fica enfurecido. Diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, que o rei então diz: olha, se vocês não se prostrarem, eu vou mandar jogá-los na fornalha de fogo ardente. E olha só a presunção deste rei. Ele diz: e depois eu quero ver se o teu Deus vai ser capaz de me livrá-los da minha mão. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas, meus queridos, que estão se achando, meus queridos, o Todo-Poderoso. Há muitos homens, meus amados irmãos, que tentam nos persuadir, achando, meus amados irmãos, que todo o poder está em suas mãos. Deixe-me dizer uma coisa para você: o dia que Deus falar para o teu patrão, acabou, toda aquela empresa vai para o beleléu. O dia que Deus apontar o dedo para o mais dos poderosos do mundo, e ele fala: acabou, um infarto, uma enfermidade, leva aquele homem para o buraco. Deixe-me dizer uma coisa para você: a tua vida está nas mãos do rei que fez os céus e a terra. Você não está na mão do teu patrão, você não está na mão da tua patroa, você não está na mão de ninguém, você está nas mãos de Deus. Nós estamos na mão de Deus, querido. Aquele rei, meus queridos, estava falando coisas que ele não conhecia. Eu fico imaginando Sadraque: oh rei, falando no seu coração: nós não estamos na tua mão, oh rei, nós estamos na mão do Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. E Sadraque, Mesaque e Abednego vão nos ensinar algumas coisas. A primeira coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina, meus queridos, é a não fugir da fornalha. Esses homens, meus amados irmãos, eles resolvem enfrentar a fornalha. Esses homens, meus queridos, eles se recusam a negociar a sua fé para se ver livre da sua fornalha. Sabe o que eu vejo, meus queridos? Eu vejo muito crente, meus queridos, frouxo. Eu vejo muito crente, meus queridos, que quando a fornalha começa a ser aquecida, ele então volta para trás e renega a sua fé. Eu vejo muito crente, meus amados irmãos, que quando a fornalha começa a ser acesa, eles então se voltam, meus queridos, e vão adorar outros deuses e negam a fé no Senhor, meus queridos. Eu vejo crentes, meus queridos, que quando uma enfermidade bate a porta da sua casa, da sua vida, do seu filho ou de algum ente querido, eles são, meus amados irmãos, eles são tentados a procurar um centro de macumba, a procurar, meus queridos, um curandeiro, para poder se ver livre daquela tribulação. Eu conheço crentes, meus amados irmãos, que se sentem tentados a fazer uma fezinha na Mega Sena, na Telecena e todas as outras cenas que tem por aí. Eu vejo crentes, meus amados irmãos, que se vendem, meus queridos, numa época de política como essa, simplesmente por causa de um saco de cimento ou algum milheiro de tijolos. Sabe por quê? Porque não esquecem, meus amados irmãos, esquecem, meus queridos, o Deus que nós servimos. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego não fogem à fornalha? Porque eles sabem, meus amados irmãos, que ou fora ou dentro, Deus era com eles. Meu querido, a minha palavra começa para você nessa noite dizendo: não tenha medo da fornalha. A minha palavra para você nessa noite, meu querido, é essa. Porque diz a palavra do Senhor, meus queridos, que por mais ardente que fosse a fornalha, por mais que aquele rei tivesse mandado, meus amados irmãos, aquela fornalha ser aquecida 7 vezes mais, como diz a palavra, Sadraque, Mesaque e Abednego não fugiram dela. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a fornalha que você está enfrentando? Talvez você está enfrentando a fornalha do desemprego. Talvez você entrou na fornalha do desemprego e você diz: eu não sei como é que eu vou sair dessa.
Talvez você está enfrentando a fornalha de um casamento que está prestes a acabar. Talvez você está enfrentando a fornalha de uma enfermidade que insiste em abater a tua vida e os diagnósticos são cada dia piores. Talvez você está enfrentando, meu querido, a fornalha, meus queridos, de uma necessidade de tremenda, de algo que você sabe que não pode vir da mão do homem, e você acha que Deus está demorando demais, e essa fornalha está sendo aquecida cada dia mais. E eu te digo nesta noite, querido, não saia dela, ainda que você esteja na fornalha, confie numa coisa, Deus está nela com você. Você não está sozinho, querido. Você não está abandonado nesta fornalha. Tem um quarto homem com você. O quarto homem da fornalha não nos abandona. O quarto homem da fornalha vai comigo e com você, ainda que a fornalha esteja superaquecida. Olhe para a tua direita e para a tua esquerda. Certamente você verá em algum lugar desta fornalha Deus passeando, porque Deus passeia no meio da tormenta, diz o profeta Naum. Porque diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, diz a palavra do Senhor que eles não abrem mão, eles não negociam, eles enfrentam a fornalha. Querido, talvez você esteja aqui nessa noite e você precisa entender isso que a palavra do Senhor me manda dizer para você. Não fuja da fornalha. Se o teu patrão falar, ou você faz desse jeito ilegal, ou então te manda embora, prefira a fornalha, querido, mas seja fiel ao teu Deus. Não abra mão das suas convicções, não abra mão do teu amor, não jogue fora a palavra do Senhor, meus queridos, por causa de 1 ou 2 salários mínimos, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor quem tem toda a abundância, toda a abundância da terra está nas mãos do Senhor. Não se venda, meu amado irmão. Não tema o desemprego, não tema a enfermidade, não tema, meu amado irmão, coisa alguma. Mas pastor, por que eu não posso temer? Porque o salmista diz assim, meus amados irmãos, muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas as livras. A palavra do Senhor diz assim, meus amados irmãos, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, nos traz, meus queridos, palavras de consolo e manda dizer que você não é um filho órfão, você tem um grande pai, e ainda que tudo aqui embaixo desmorone, o céu tem tranquilidade, o céu tem paz, o céu, meus amados irmãos, tem planos para você. Eu sei, querido, que a fornalha vai tentar mostrar, fazer com que nós muitas vezes recuemos. Eu sei que a fornalha muitas vezes vai ser aquecida de tal forma que nós vamos dizer, eu não aguento. E sempre Satanás vai mandar algum dos seus enviados para tentar dizer para nós que tem um outro caminho. Mas para este caminho nós vamos precisar ser infiéis ao Senhor. E precisamos, meus amados irmãos, não abrir mão do nosso Deus. Porque diz a palavra do Senhor que quando Satanás e os homens disseram para Jesus, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Jesus Cristo disse, não. Eu tenho um propósito a cumprir. Eu tenho um povo a ganhar. Eu tenho um caminho para o céu para abrir. Querido, sofrimento maior do que Jesus Cristo teve não se compara com nenhuma fornalha. É interessante, meus amados irmãos, é interessante que Deus vai sempre se antecipar aos acontecimentos. Sabe o que eu imagino, meus queridos? Eu imagino, meus amados irmãos, que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego chegaram lá, Deus já estava lá. Deus não chegou depois, querido. O quarto homem não chegou depois. O quarto homem estava lá, meus queridos, já preparando o ambiente para que o fogo não queimasse. Diz a palavra do Senhor que nem cheiro de fumaça tinha. Já pegou um ônibus cheio? Você chega em casa, querido, e alguém olha para você e acha até que você fumou. Mas a tua roupa a nicotina está presa na tua roupa, no teu cabelo. Mas diz a palavra do Senhor que nem cheiro de fumaça tinha. Diz a palavra do Senhor que a única coisa que queimou foram as cordas. E os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego lá morreram, tamanho era o calor.
mas diz a palavra do Senhor que nem o cabelinho do braço chamuscado tinha. Mas pastor, por que isso aconteceu? Porque Deus se antecipa às nossas fornalhas. Deus se antecipa, querido, às nossas fornalhas. Por isso que nós sempre falamos aqui, olhando aqui, eu vejo tantas pessoas que já enfrentaram o desemprego, meus queridos, mas não deixaram de comer, não deixaram de pagar a sua água, de pagar a sua luz, não deixaram, meus amados irmãos, de nada tiveram falta, porque Deus foi fiel, porque Deus já sabia que ficaria desempregado, e Deus se antecipou, e Deus foi para dentro da tua casa, e ainda que você não visse, Ele estava lá dizendo: pode ficar tranquilo, não vai faltar nada, eu sou teu Deus, eu que estou dando alimento para você, não vai faltar nem para você, nem para o teu filho, pode ficar tranquilo, pode sair, pode trabalhar, pode ficar a semana toda fora, eu estou aqui vigiando a tua casa, eu estou vigiando os teus, pode ir lá, faz o meu exame que você tem que fazer, não temas, ainda que o médico diz que é um câncer, não temas, eu estou com você nesta fornalha. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor por isso e glorifique o nome do Senhor. Ele é o Deus que se antecipa a nossa fornalha, Ele é o Deus, meu querido, que quando a fornalha vem, Ele já está lá para providenciar tudo o que nós vamos precisar. Aleluias, aleluias. Eu gosto, meus queridos, da bênção de Moisés sobre as tribos de Israel. E é interessante o que ele fala para José. Deuteronômio 33, versículo 13 diz assim, meus queridos: de José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que as messes produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. De tudo isso venha sobre a cabeça de José e sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Olha só, deixe-me dizer uma coisa, querido. Diz a palavra do Senhor, meus queridos, que a bênção de Moisés para Josué é: Josué, tudo que vier a ti será mais excelente. Tudo que vier a ti será mais excelente. E por que é mais excelente? Por causa da fidelidade de José quando passou pela masmorra, pela fidelidade de José quando ficou escravo de Potifar, pela fidelidade de José diante da mulher de Potifar, diante de toda daquela fornalha, diante de tudo aquilo, meus amados irmãos. Agora, meus queridos, tudo que vem para José é o mais excelente, é o mais excelente, é o mais excelente. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, fica firme nessa fornalha. Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a vitória. Diz a palavra do Senhor que eles passaram uma noite na fornalha, e quando eu li isso, meus amados irmãos, dizendo que eles foram jogados numa noite, e de manhã cedo o rei passou lá, eu me lembrei, meus queridos, de Provérbios, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E sabe o que eu parafraseei? Eu parafraseei da seguinte forma: a fornalha pode arder durante toda uma noite, mas o quarto homem virá e será visto no dia de amanhã. Aguenta firme, meu amado irmão. Diz a palavra do Senhor, meus queridos, de que o quarto homem estava lá. Então não tema, querido. Estão dizendo que você vai ficar desempregado e você não vai conseguir. Ah, querido, eles não conhecem o Deus que você conhece. Estão dizendo, querido, de que tua família é miserável e que assim como teus pais, tua mãe, teu irmão morreu miserável, você vai morrer miserável. A palavra do Senhor diz em Provérbios, em Deuteronômio 28, que você emprestará a muita gente, você não vai pedir emprestado. Não saia dessa fornalha, querido. Tem bênção de Deus para você. Segunda coisa que Sadraque, Mesaque e Abidnego nos ensina, querido, é de entrar na fornalha e deixar o resultado com Deus. Diz a palavra do Senhor, meus queridos, que ele usa uma palavra interessante, um termo interessante, diz assim: senão. 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 O que eles estão dizendo? Ó rei, se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer, mas não vamos cultuar a tua imagem, não. Ainda que nós tenhamos que perder a nossa vida, nós não vamos cultuar a tua imagem.
Querido, nós precisamos, meus queridos, entender isso. Precisamos, meus amados irmãos, fazer o que é certo e deixar o resultado nas mãos de Deus. Nossa função, meus amados irmãos, é sermos fiéis e não administrar o resultado, meus queridos. A nossa função, meus amados irmãos, é que nós precisamos entender que é preferível, meus amados irmãos, ficarmos na fornalha com Deus do que do lado de fora com Nabucodonosor. Eu não sei você, meu querido, mas eu quero estar no meio do rio, se for preciso, no meio da Baía de Guanabara com Jesus, do que lá na praia de Copacabana, na areia, meus queridos, com Satanás e suas hostes infernais. Eu não sei você, meu amado irmão, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram, meus amados irmãos, entrar na fornalha com Deus do que ficar do lado de fora banqueteando com Nabucodonosor. Você precisa entender, meu amado irmão, que precisamos continuar crendo em Deus apesar das circunstâncias. Viver, meus amados irmãos, não é preciso, mas andar com Deus, isso sim é preciso. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que quando todos os recursos da terra acabam, encontramos livramento, meus amados irmãos, no quarto homem, ainda que ele venha em meio à fornalha. Esses camaradas, meus queridos, esses nossos irmãos, podiam muito bem ter questionado: ele vai nos prender e vai vir um anjo e vai desbaratar. Eu fico pensando, irmãos, que se fosse alguns de nós, olharíamos para Nabucodonosor e dizer: está amarrado, eu te repreendo, caia por terra. Mas eles não fizeram nada disso. Eu fico imaginando que não foi preciso, meus amados irmãos, pegar a mão deles à força e colocar para trás. Eu imagino que eles mesmos não precisou mandar juntar os pés, eles mesmos. Querido, quando é que nós vamos aprender a fazer o que é certo e deixar o resultado com Deus? Quando é que quando é que você vai entender, meu querido, de que o resultado fica por conta de Deus? E no nosso encargo, meus queridos, fica a questão de fazer o que é certo e de sermos fiéis ao Senhor. Olhe, meus queridos, a história de tantos homens do passado. Olha a história de tantos homens, meus amados irmãos, que tiveram tudo para negar a fé, mas deixaram o resultado nas mãos do Senhor. Diz a história, meus amados irmãos, de que o apóstolo Paulo, meus queridos, foi jogado dentro de um barril de azeite quente, meus queridos. A própria história diz, meus queridos, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Isaías foi cortado pelo meio, meus queridos. Mas, meus queridos, estes homens passaram pelo que passaram, e diz-nos a palavra do Senhor que eles não negaram a fé. Tanto é que não negaram, que Hebreus capítulo 11 fala sobre estes homens, e diz que dos tais o mundo não era digno. Pastor, onde é que o Senhor quer chegar? Eu quero dizer para você, meu amado irmão, para você não temer coisíssima nenhuma. Quantos crentes que têm medo ainda de enfermidade? Quantos crentes têm medo ainda, meus amados irmãos, do desemprego? Quantos crentes, meus amados irmãos, ainda têm medo, meus amados, de uma série de coisas? Esquece o que Mateus 28:20, o próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu querido, o livramento do fogo é a estratégia de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, meus queridos, Ele tem um encontro conosco na fornalha. O que você escolhe nessa noite, querido? Ficar na fornalha com Deus ou ficar fora dela com Nabucodonosor? Diz a palavra do Senhor, meus queridos, que Nabucodonosor não viu somente 3, mas diz a palavra do Senhor que ele viu 4. Diz a palavra do Senhor que prenderam Pedro com grilhões, tanto nos pés quanto nas mãos. Diz a palavra do Senhor que colocaram uma guarnição tomando conta da cela. Mas diz a palavra do Senhor que lá na casa de Maria a igreja orava.
E diz a palavra do Senhor que um anjo passou entre os soldados e eles não viram. Abriram as celas e eles não viram. Soltou os grilhões de Pedro e eles não viram. Pegou pela mão de Pedro, passou entre eles e eles não viram. Mas procura saber por que Pedro estava lá. Por causa do amor ao Senhor. Sempre terá um anjo, meus queridos. Sempre terá um quarto homem para nos visitar quando nós menos esperarmos. Tão somente, querido, seja fiel ao Senhor. Precisamos então, meus queridos, entrar na fornalha e deixar o resultado com Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus continua operando milagres ainda hoje. Eu tenho uma boa notícia para você. Se Ele cuida dos passarinhos que hoje nascem e amanhã desaparecem, Ele pode cuidar de você. Eu tenho uma boa notícia para você. O mesmo Deus, meus queridos, da mulher do fluxo de sangue, Ele continua, o mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele continua curando hoje. Eu quero dizer uma coisa para você. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que curou um homem chamado Naamã de uma lepra, Ele está presente aqui nesta noite. Então não tema, querido. Não tema. Eu conheço tantas pessoas, meus queridos, que mesmo com AIDS, estão vivendo maravilhosamente bem para a glória do Senhor. Por quê? Porque estão andando com Deus, estão andando com Jesus. Entraram nessa fornalha, mas encontraram com o quarto homem no fogo. E por último, meus queridos, nós precisamos entender que Sadraque, Mesaque e Abidnego nos ensina de que não há limite para o que Deus fará se dermos a Ele a glória. Não há limite, meus amados irmãos, para o que Deus fará se dermos a Deus a glória. É interessante, meus queridos, que a obediência deles resultou na glória de Deus. É interessante, meus amados irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abidnego vão sair, mas diz a palavra que a glória do Senhor fica. Diz a palavra do Senhor que o rei então, meus queridos, ele pergunta e ele chegando lá, vê aquela maravilha, e aqueles homens saindo, meus queridos, sem dano nenhum daquela fornalha. Diz a palavra do Senhor que ele chega no seu palácio. Ele então, meus queridos, publica um edito. Sabe o que é um edito, meus queridos? É uma lei, meus queridos, que deveria ser obedecida por todos. E olha só o que essa lei diz, meus amados irmãos. Diz assim, meus queridos, a palavra do Senhor, meus queridos, que ele pronunciou, meus queridos, um edito, meus queridos, que nos mostra o quanto que Deus foi glorificado. Ele diz assim: portanto, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e a adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmão, sabe quem saiu glorificado naquele dia? Deus. Se nós, meus queridos, estivermos dispostos a dar a glória a Ele, se nós depois, meus queridos, da cura, não falarmos que foi o doutor e ficarmos dando cartãozinho, meus amados irmãos, para as pessoas dizendo: olha, procura esse médico que ele é bom, porque eu fui lá, eu estava com câncer, eu fui lá, ó, é beleza, esse homem é um homem
maravilhoso. Não, meu amado irmão, toda honra e toda glória tem que ser dado a Deus. Quando você, meu amado irmão, conseguir o emprego que você tanto quer, não vai atribuir a ninguém, não vai dizer, olha, eu fui lá, eu fiz um teste, e o teste, rapaz, era difícil pra caramba, e eu fiz aquele teste, e coisa e tal. Não, meu amado irmão, eu entrei naquela empresa, Deus me colocou lá, foi Deus que me colocou lá, foi Deus que me deu aquele emprego. Deus, meu amado irmão, Ele vai certamente, meus queridos, fazer coisas maravilhosas, se nós dispusermos o nosso coração, darmos toda a glória para Ele. Algumas portas se fecham, simplesmente porque em algum momento da nossa vida, Deus nos deu, e nós demos glória ao homem. Muitas vezes, meus amados irmãos, a enfermidade volta, simplesmente porque Deus mandou a cura, e nós achamos, meus queridos, que foi o doutor fulano, ou até mesmo a nossa experiência de vida, e tomando um chazinho aqui e ali, e Deus trouxe a cura. Vamos aprender, meus amados irmãos, que tudo que acontece na nossa vida, vem de Deus. Então toda honra e toda glória tem que ser dado a Ele. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Há pessoas que observam o que está acontecendo com você e comigo. Uma delas, meus queridos, certamente são aquela que nos causou os nossos problemas. O que as nossas provações fazem conosco, meus queridos, e o que Deus faz em nós por causa delas, vão tocar poderosamente nessas vidas. Certamente, meu querido, aquele que te prejudicou há de saber que Deus é com você. Diz a palavra do Senhor, meus queridos, que depois de terem visto aquele muro construído, os homens como Tobias, Sambalate e Gessem tiveram que reconhecer que Deus era com Neemias. Diz a palavra do Senhor que Amã tramou todos os passos, meus amados irmãos, para poder destruir o povo de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que de antemão Esther tinha proposto no seu coração a fazer o que fosse possível. E ela, meus amados irmãos, na sua própria palavra, vai dizer que é Deus que vai nos dar o livramento. Senão, se Ele tiver que nos fazer morrer, vai nos fazer, mas não nos fará morrer pela mão deste homem maldoso como Amã. E diz a palavra do Senhor que Deus deu livramento àquele homem, àquele povo. Meu querido, em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória tem que ser dado a Ele. Por isso, quando você vier à igreja e você receber a cura de Deus, não diga que foi o pastor Altair, não diga que foi a irmã Renata, a irmã Irani. Não, meu amado irmão, toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor. Quer acabar com o meu ministério? Quer acabar com o meu ministério? Comece a dizer que o pastor Altair ou a irmã Renata te curou. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. É Deus, meu querido. É Deus que faz. Milagre é Ele, irmão. Maravilha é Ele. Eu não tenho poder de fazer nada, irmão. Eu não tenho poder de fazer nada. É Ele que faz, irmão. É Ele que cura. É Ele que abre e fecha a porta. É Ele que manda alimento todo dia para a nossa mesa. É Ele, querido. É Ele que guarda. É Ele que protege. Ah, querido. É Ele. Encontrei uma senhora um dia desse. Não é da nossa igreja, eu perguntei a ela. Como é que está indo, irmã, na igreja? Pastor, não estou indo mais. Eu disse, mas por quê? Ela disse, pastor, por que está tão violento? Eu só confio no meu marido. Se meu marido não me levar, pastor, eu não vou. Eu tenho medo de alguma coisa me acontecer. Querido, está fora de foco essa irmã. É o Salmo 127 que diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Irmão, em nome de Jesus, creia nisso. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. Abraão, meus queridos, quando esteve lá no Monte Moriá. Jacó no Val de Jaboque. José na prisão. Davi na caverna. Daniel na cova dos leões. Pedro no cárcere.
João na ilha de Patmos, meus queridos, mas todos esses experimentaram a presença consoladora e libertadora do quarto homem da fornalha. E você precisa entender, querido, que este Deus continua aqui. O quarto homem da fornalha, meus queridos, nos faz sair da nossa fornalha. Até os nossos inimigos precisam reconhecer a majestade e a glória de Deus. Até os nossos inimigos terão que reconhecer a majestade e a glória de Deus. Qual é a tua fornalha? Qual é a tua fornalha? Quem é o teu Nabucodonosor que está querendo a tua adoração? Eu te chamo, meu querido, nessa noite a você ser fiel até o fim. Eu te chamo nessa noite a você não se curvar. Ainda que o teu patrão amanhã diga: olha, você faz desse jeito, eu vou te mandar embora. Porque quando ele fala isso, ele pensa que você não vai ter o que comer. Quando eles fazem assim, eles acham, meus queridos, que eles que nos sustentam. Eles se esquecem que antes de você chegar ali, você já comia. Eles não sabem que antes de você chegar ali, talvez você passou por desemprego. E talvez você até comeu melhor do que está comendo ali. Porque tem dinheiro que é amaldiçoado, irmão. Tem dinheiro que você ganha e é amaldiçoado. Porque tem patrão que paga, meus queridos, com ninharia, segurando. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, creia. Não tenha medo da fornalha, seja ela qual for. Por pior que seja, por mais quente que esteja, olha direitinho. Você vai ver Deus lá. Você vai ver Deus lá. Porque é compromisso dele. Isaías 43 diz assim: porque assim diz o Senhor que te formou e que te chamou. Não temas, porque te chamei, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Ele já assumiu esse compromisso comigo e com você. Então nós não precisamos temer. Fica de pé comigo na presença do Senhor. E nós vamos orar, querido. Em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre o teu coração, querido. Põe a tua mão sobre o teu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha, Senhor, com o teu reino. Pai, eu quero te pedir que nesta noite o Senhor possa estar mostrando a este meu irmão, minha irmã, de que o Senhor está com ele nessa fornalha que ele está enfrentando. Senhor, que não haja dúvida disso nessa noite, neste lugar. Que esse meu irmão, que essa minha irmã possa reconhecer isso e ver isso, ó Deus. De que não está sozinho. E que por mais quente que esteja essa fornalha, Senhor, tem um amanhã. O amanhã vai chegar e o teu nome será glorificado. Senhor, eu sei que tem pessoas nos espionando, querendo nos ver queimados, consumidos por essas chamas, mas eles não hão de reconhecer, ter que reconhecer de que o Senhor é conosco, de que o Senhor não desampara os seus. E ainda que a nossa vida seja consumida, não tem problema, Senhor, nós vamos estar em lugar melhor, porque a tua palavra nos diz através do apóstolo Paulo: e se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Seja se vivamos ou se morramos, somos do Senhor. Então, Senhor, nós entramos nessa fornalha. Alguns entraram, Deus, na fornalha do desemprego, outros entraram na fornalha da enfermidade, outros estão, ó Deus, na fornalha do endividamento, outros estão na fornalha de um filho rebelde, outros estão na fornalha de um casamento que está prestes a acabar. Mas, Senhor, que em todas elas o Senhor se mostre para esse meu irmão, para essa minha irmã, que ao olhar, ó Deus, agora com os olhos da fé,
eles possam vê-lo, ó Deus, passeando no meio desta fornalha. E Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que assim como o teu nome foi glorificado através de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja glorificado nessas vidas que aqui estão nessa noite. Toda honra e toda glória será dada ao Senhor. E eu abençoo as minhas ovelhas neste momento. Eu abençoo, ó Deus, com a sabedoria e com a força que vem do alto, e com toda a armadura do Senhor, para eles poderem resistir à mais dura das fornalhas, à mais quente das fornalhas. E Deus, eu te peço para que em nome de Jesus não falte, ó Deus, conforto nesta fornalha para este meu irmão, para esta minha irmã, em nome de Jesus. Você pode cantar comigo? Nós cremos no teu poder. Aleluias. Manifesta a tua presença no nosso meio. Aleluias. Você vai dizer nessa noite: o meu Deus é um Deus de Onde mais milagres. poderemos ir? Só tu tens as palavras de vida eterna, fonte de todas as bênçãos. Quem és tu que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a tua voz? Quem és tu que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem és tu que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem és tu que cura as doenças e o pobre alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, Diga isso ao Senhor nessa noite, querido. o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar. Aleluias. Mas a morte venceu E ressuscitou. e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. Diga isso ao Senhor: o meu Deus é o Deus. É um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre? E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quero operar em ti. Oh, Senhor, nós cremos no teu poder. Manifesta a tua presença no nosso meio. Quem és que fecha a boca dos leões E na fornalha ardente na fornalha pode passear. pode passear? Quem és que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem és que abre as portas das prisões e em liberdade faz seu servo caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora?
Ele quer operar em ti. E não há milagre maior do que o milagre da salvação. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e você está afastado dos caminhos do Senhor. E nessa noite é hora de voltar. Se você quer nessa noite entregar a tua vida a Jesus, se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, deixe o seu lugar e venha, para que eu possa orar por você, para que eu possa apresentar a sua vida ao Senhor. Se alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, se nessa noite alguém que está querendo voltar para os caminhos do Senhor, assim mesmo como você está, a igreja está orando por você, deixe o seu lugar agora e vem aqui, para que nós oremos, para que nós apresentemos a sua vida ao Senhor. Qualquer pessoa, querido, qualquer pessoa que nessa noite queira entregar a sua vida a Jesus, ou reconciliar com o Senhor Jesus, nós queremos orar por você. Alguém nessa noite, alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, a igreja está orando por você, a igreja está orando por você. Não há ninguém? Deixe-me orar então. Santo Deus, eu apresento ao Senhor as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu quero apresentar, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, que nessa noite fique aqui neste lugar, ó Deus, e neste lugar, pelo teu poder seja dissipado todo medo, tudo aquilo, ó Deus, que está tentando, Deus, afrontar, ó Deus, este meu irmão. Senhor, que ninguém tema outra coisa nessa noite aqui, ó Deus, a não ser o pecado. Pai, eu quero te pedir que nós sejamos revestidos nessa noite da sabedoria que vem dos altos, e também, ó Deus, da armadura do Senhor. Eu sei que há decisões sendo tomadas nessa noite, e eu sei que o Senhor vai dar a resposta que teu filho, a tua filha quer. Eu repreendo na autoridade de nome de Jesus toda artimanha de Satanás que está tentando roubar o amor e a devoção deste irmão e desta irmã. Eu repreendo toda artimanha de Satanás contra a vida, contra a fidelidade, ó Deus, do teu povo. Eu quero te pedir na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor agora, ó Deus, vai dissipando todas as hostes infernais que estão tentando, ó Deus, amarrar e que estão tentando roubar a glória do Senhor desta vida. Senhor, nós declaramos aqui nessa noite que não daremos louvor nada e a ninguém. Todo o nosso louvor e toda a nossa adoração será para o Senhor. Nós não devemos adoração a ninguém, nós devemos ao Senhor, e ao Senhor e diante do Senhor que nós vamos nos prostrar. Nós dizemos aqui nessa noite, ó Deus, que não há emprego, que não há dinheiro, nada vai nos roubar o tempo, ó Deus, que nós podemos estar com o Senhor. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha nessa noite, ó Deus, e se revele para o teu filho, para a tua filha, e o Senhor mostre para o teu filho, para a tua filha, qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora, ó Deus, eu te peço, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, eu quero te pedir uma noite de paz, quero te pedir uma noite na tua presença, e que ainda hoje, no passar dessa noite, o Senhor fale conosco através de sonhos, ó Deus. Pai, eu quero te pedir uma semana de vitória, eu quero te pedir uma semana, ó Deus, em que vejamos a tua glória, e que possamos, ó Deus, ser alvo, ó Deus, constante do teu amor, e da tua proteção, e da tua fidelidade no passar dessa semana. Eu despeço o teu povo dizendo que o amor de Deus, o nosso sonhos do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus aqui presente, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Querido, deixa eu só falar uma coisa, lembrar uma coisa a você. Não saia sem fazer a sua inscrição para o seminário. A irmã Renata tem que levar essas fichas amanhã. Segunda coisa, querido, quinta-feira eu vou estar trazendo alguns formulários. Você que pretende, quer se casar e não...